Olha, você tem que entender o movimento, né? O governador Tarcísio, desde o início, desde a campanha, que eu era coordenador da campanha, um dos coordenadores da campanha dele, a gente falava que ia tratar São Paulo como um país. Essa é a premissa nossa, desde que a gente desenhou o plano. E por quê? Se você olhar, o São Paulo é a terceira economia da América Latina. A gente perde para México e para o Brasil, é 21º do mundo. Então não dá para você esquecer disso. O PIB nosso é 3 vezes maior do que o segundo lugar. Isso é São Paulo. 30% do PIB é nosso. 45% do consumo é nosso. 44% da população, 22% da população é nossa. Então, nós decidimos tratar São Paulo como um país. E como um país, a gente foi para a região administrativa, para não ter que inventar a roda. Você tem 16 regiões administrativas, então nós estamos tratando as regiões administrativas como sendo um estado. É isso. Só que tem regiões que são muito grandes, como a região metropolitana da qual vocês pertencem, ela é enorme. Então nós começamos a decidir o seguinte: não, nós vamos ter que ir cidade a cidade. Então eu estou indo cidade a cidade agora. Por quê? Porque São Paulo, ele tem o tamanho da Grã-Bretanha, da Inglaterra, mas ele tem um movimento muito parecido com a Espanha. As cidades são, e é bom, a proximidade é curta. Você vê que você está a 61 quilômetros de São Paulo, 1h20 de Campinas. Ou seja, você tem condição de fazer sinergias para desenvolvimento. Então essa é a vantagem. Agora, cada uma tem uma característica. Você pega aqui, Santa Isabel, que até o prefeito fez um trabalho brilhante aí nos últimos 4 anos, você dá uma população de 54, um PIB de 1,6 e um IDHM de 0,732, que é bom. Mas, quando você olha a característica, a gente tem que pensar, como é que eu cresço? Você tem 63% do que acontece aqui é serviço. É bom? É, se eu souber fazer a alavanca. Entendeu? Então, hoje eu venho apresentar o que nós estamos fazendo já há 2 anos, que está dando certo, porque se não tivesse dando certo, a gente não estava com um PIB de 3,5. Isso hoje eu apresento a visão nossa, o que a gente acredita. Aí eles têm um tempo de gerar as demandas junto com a Secretaria de Desenvolvimento, com o prefeito. E aí o nosso time vem, pega e vai tratando no assunto. Tem coisa que é de curto prazo, tem coisa que é de médio prazo, tem coisa que é de longo prazo. Né? Às vezes você fala assim, você atrai investimento, às vezes você vai precisar de área. Isso é uma conversa que eu tenho com os prefeitos que eu morro de jogar. Me arruma uma empresa, João, você busca tanto, arruma, você não tem área. Se você não tem área, não tem o que fazer. E é aí que você começa, tem que ter as condições, tem que ter a área, tem que ter a característica, a vocação. Entendeu? A vocação define muito. Você fala assim, vai vir uma grande empresa para cá, pode pelo raio e pela posição logística que ela tem. Porque São Paulo tem uma outra característica muito importante que a gente chama de quadrilátero de ouro. Eu morei em 5 países, eu operei em 143 países quando eu fui presidente de uma das empresas grandes que eu fui. E eu falo sempre o seguinte, ninguém, você pode olhar isso no Google, onde vocês quiserem, você não tem aí talvez 30 países que tem a logística que nós temos na região que compõe, região metropolitana, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba. Por quê? Quantos países você acha que tem as estradas que nós temos? Pega no Brasil. Quem tem as estradas que nós temos? No Brasil mesmo. Anhanguera, você tem Bandeirantes, você tem Pedro I, você tem Washington Luiz, você tem Castelo Branco, Raposo Tavares, você tem uma saída. Ninguém tem. Você tem os 3 maiores aeroportos do Brasil perto de você. Né? Primeiro é Guarulhos em passageiros, segundo é Congonhas, quarto é Viracopos em carga, Viracopos está em primeiro ou segundo. Então você tem os aeroportos. E tem um porto, que é o 47º do mundo, o maior da América Latina, que movimenta 177 milhões de toneladas na cara. Então 1h40, 2 horas, você está no porto. Ainda agora com o termo do Rodoanel, ainda vai te encurtar mais ainda. Então assim, isso é que toda empresa muito grande, que precisa de mercado exterior, ela precisa de aeroportos e portos. Isso é por isso que cresceu mais essa região ao longo da história de São Paulo, porque aqui está a melhor logística. Então aqui tem como usar isso, entendeu? Quer dizer, a posição estratégica de Santa Isabel, ela é muito interessante. Então dá para você fazer vários desenhos. Eu aposto muito para cá nas pequenas e médias empresas. O Brasil ele tem uma característica também muito interessante, né? Que a gente acha que pequena e média é só comércio e serviço, tanto que o simples só vale para comércio. Né? E eu defendo o seguinte, eu prefiro ter 10 empresas de 100 do que uma de 1.000. Em termos de geração de renda para a cidade é muito melhor, porque uma vai ter um gerente, 10 ela tem 10 gerentes. Então... Santa Isabel tem 2 gargalos que o senhor não mencionou ainda. Um deles é a CETESB, que já foi discutido hoje, e o segundo, foi objeto até de uma reportagem do nosso ouvidor semana passada, que é a energia elétrica. Nós somos abastecidos pela Neoenergia e houve, inclusive, abandono de empresas na cidade, porque a energia aqui era insuficiente para atendimento dessa demanda.
O que o senhor poderá fazer nesse segmento? São 2 pontos. Eu posso garantir a vocês que hoje o Tomás, que é o presidente da CETESB, é um dos maiores gênios que eu conheço. O menino é fora da curva, gente. Agora, é um processo que você vai mudando aquilo que antigamente uma outra cabeça, né? Então, assim, o problema da CETESB não me preocupa. É lógico que a gente faz tudo dentro da legalidade, mas em termos de velocidade. Ele tem feito um trabalho brilhante. Dos 450 bi, 250 mais ou menos passaram pela CETESB para poder o investimento acontecer. E dentro da responsabilidade ambiental, eu repito isso. Então, CETESB é o que me preocupa. Energia, sim. Esse tem 2 grandes problemas. O grande problema é que é um assunto federal. Você vê que nós somos hoje, declaradamente, nós temos a nossa posição contra a Enel, por vários motivos. Mas é um assunto federal, quer dizer, você tem uma agência dentro de um contrato que você pune. Aí eu estou falando a qualidade do serviço prestado. E o outro é quantitativo, porque quando você fala em geração de energia, eu tenho que falar em geração e transmissão, né? Não é só geração, eu tenho a transmissão. Esse é um gargalo. O que nós estamos fazendo e apostando muito, e discutindo com eles aí tecnicamente, num relacionamento muito bom com todos eles, CPFL, Electron, a própria EDP, é ver qual a capacidade e como a gente consegue através de subestação. Agora, eu estou apostando demais na fotovoltaica. Eu acho que uma das soluções para São Paulo, até para o crescimento que está vindo, a gente tem que diversificar. Esse modelo de hidrelétrica, que é o modelo nosso, a energia de São Paulo é muito limpa, né? 65% é limpa. Eu acho que a gente tem que diversificar a matriz energética nossa. Nós estamos fazendo energia de espelho d'água para gerar energia via Billings, inclusive. Eu estou apostando muito em resíduo, que é um negócio que nós estamos entrando muito pesado, pela capacidade de gerar o gás metano e você fazer energia. O etanol, nós estamos saindo para hidrogênio, biogás e fotovoltaica. Então a gente vai ter que acelerar isso. A gente acelerou muito ano passado, nós vamos ter mais de 1 bi nisso. Então é uma das alternativas. Agora, o que a gente tem que fazer é, qual é a capacidade, essa conversa que a gente não tem, por isso que precisa de empresário, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Data center, nós estamos trazendo 90 bits de data center para São Paulo. Data center consome uma energia maluca, cara, 50 megawatts, eu até erro os números, que é tão grande que eu fico doido. Qual é a conversa? Onde tem, qual? Aí você tem que sentar com a empresa e dizer, olha, tem um programa de desenvolvimento, o que você precisa para você gerar? Porque para eles também é muito complicado, não vou dizer, porque se ele não tem um plano de desenvolvimento da cidade, para eles é mais complicado saber onde vai. De repente aparece uma empresa e fala, pô, eu preciso de 10 megawatts. Então o que a gente está tentando fazer é desenhar esses movimentos um pouco antecipado para poder conversar. No caso de data center a gente conversou e resolveu, até para posicionar em que cidade vai. Então essa capacidade de energia. Agora, não vamos confundir a capacidade de geração e de transmissão com a questão de qualidade de serviço. A gente está tendo problema, né, assim, nota-se em tudo quanto é lugar com relação a uma delas. Então isso é conhecido, falado, a mídia toda está falando também, a gente se posicionou. Mas dentro do contexto de geração a gente vê demanda. O que é que tem? Aqui você tem um desenvolvimento, assim, mais ou menos 63% é serviço, mas quando você pega a parte de metal mecânico que você tem aqui, material não metálico, ou têxtil, ou de serviços automotores, demanda um pouco de energia. A capacidade é dizer o seguinte, o que eu vou fazer? Entende? Aí que entra esse estudo que eu estou te falando. Aí a gente senta com eles e vê que opção. Mas eu continuo apostando muito em fotovoltaica. A fotovoltaica ela é cara, muita gente não vai, quando você pensa ela individualmente. O que a gente tem que pensar em fotovoltaica é o modelo chinês, é coletivamente, ou seja, é um conjunto de lugares comprando uma energia. Se você quiser vender energia, eu vou fazer na minha casa, beleza. Talvez não seja tão vantajoso, eu só fazer na sua indústria, talvez, porque a gente está com o custo ainda da fotovoltaica muito dependente da China. Ninguém fabrica hoje, parte das placas é chinesa, tudo lá, está detendo, que é uma coisa que eu estou trabalhando fortemente, inclusive com a Índia, para poder fabricar no Brasil. A gente tem que fabricar aqui, porque esse custo é que eleva para caramba, um deles é esse. Né? Aqui em Campinas mesmo tem a BID que faz, mas você faz um pedaço, o resto tudo é importado. Mas a distribuição ainda está restrita às distribuidoras autorizadas. Sim, aí é federal. A gente não consegue... Como é que a gente pode obter vantagem se a gente tem produção, mas não tem a distribuição? Então, aí que vem, esse é um assunto mais polêmico, né? Porque deveria a ANEEL, né, que é federal, ter suas regulamentações, ter a sua capacidade de fazer. A questão da energia ser centralizada no governo federal, não nego para você que é um problema, porque a gente não tem a mesma visão, muitas vezes a gente não tem a mesma visão que eles têm, entendeu? Pode respeito tecnicamente e tal, mas essa capacidade. Nós temos um problema no Brasil, que o Brasil sempre ele não pensa na frente. Talvez uma das coisas que eu mais admiro o governador Tarcísio de Freitas seja isso. Metade do que nós vamos fazer ele não vai inaugurar. Metade, ou mais. Trem metropolitano São Paulo-Campinas é 31.
O São Paulo-Sorocaba é 32, o São Paulo-São José dos Campos a gente vai fazer, deve ser 33, 34, a pista da Imigrante vai ser 10 anos para fazer Imigrante. O problema do Brasil é que você faz um plano muito de curto prazo, é diferente dos outros países. É imediatista. E outra coisa, se esse negócio vai ser para outro, eu não vou fazer. Então as cabeças assim, não vou fazer isso não, porque não sou eu que vou inaugurar, vou gastar meu bi aqui e não vou ter voto. Tem uma cabeça nossa, isso é clara, que atrapalha a visão de futuro. Isso o governador Tarcísio tem como ninguém, cara. Ele é meu ídolo nisso. Você imagina imigrantes. Quanto tempo nós estamos falando que a imigrante está sufocada? Já tem mais de 10 anos. Você acha que a Bandeirante aguenta quantos anos esse movimento com o crescimento que nós estamos fazendo? Você pensa ali na região de Itu que nós estamos trazendo parque para lá, hotel, tudo para lá, tá indo lá. Daqui um pouquinho você tem que pensar o seguinte, vai gargalar. É igual cidade, você começa a crescer, você está entendendo? Depois, como é que eu faço com a mobilidade? Entende? É a entrada de São Paulo, você consegue entrar em São Paulo de manhã cedo? É 2 horas, 3 horas para entrar. Você tem que pensar 10 anos antes, e são coisas que você tem que falar, poxa, não vai dar. Energia é a mesma coisa. A gente tem que fazer um plano no Brasil para frente, e com agravante. São Paulo não tem água, né? Nós temos um problema sério de água no estado de São Paulo. Sério. Vocês sabem disso, todo mundo sabe, às vezes ninguém quer falar esse assunto, mas é verdade. A gente está sempre naquele sofrimento de água aqui. Então, assim, você precisa modular. O que eu estou postando, repito para vocês, eu estou postando de diversificação de matriz energética para você não depender só de um lugar. Entendeu? Esse seria um dos caminhos. Mas são projetos para frente, eu te falei, tem coisa de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Se bem que a questão fotovoltaica em São Paulo cresceu para caramba. Ano passado foi mais de 1 bi que a gente colocou. Você pega aqui, entendeu? Eu vou crescer para onde? Aí você tem que começar a pensar agora, eu tenho para onde crescer. Aonde vai o movimento imobiliário? Porque ele vai cercando, né? Eu brinco muito, tem uma cidade do Brasil, só não vou dar um nome porque dá uma ciumira de outro estado, que está crescendo a barbaridade. Aí eu brinco o seguinte, essa cidade, muito conhecida, aí tem até música em nome dela, porém, está crescendo tanto que eu estou assim, como é que o cara vai transitar? Porque tem isso, você cresce, mas como é que você faz a via de acesso? Como é que você faz a mobilidade? Então, esse planejamento, sempre a fiz nas empresas, ele tem de curto, médio e longo prazo. E uma das coisas que você vai falar assim, tá, eu vou investir no distrito industrial aqui, onde? Começa a conversa. Onde eu vou fazer isso? Eu tenho acesso? Porque eu posso fazer um distrito industrial que eu não tenho acesso. Se eu não tenho acesso, o cara não vai querer ir. Ele tem que estar perto de rodovia, tem premissas. Imobiliário. Hoje todo mundo tem uma tendência muito grande no mundo de se construir condomínios residenciais. Isso é uma tendência, isso não é uma coisa só do Brasil não, tá? É mundial. Muitas pessoas estão evitando de morar em grandes centros, saindo para as que a gente chama de áreas vizinhas, montando condomínios residenciais. Isso tem capacidade aqui ou não tem? Porque aqui é uma posição externa. O cara para trabalhar em São Paulo está 61 quilômetros daqui. Ele não vai querer morar em São Paulo. São Paulo você não tem mais esse espaço. Você não vai ter um Alphaville mais em São Paulo. São Paulo já estou... Alphaville, Tamboré ali já esgotou, né? Pode ter mais um prédio, outro, mas em termos de área grande, aonde você vai? Por isso que muita gente foi para Vinhedo, muita gente foi para Jundiaí, para Itu. Então essa é uma outra tendência que tem que se pensar. Será que tem vocação aqui para isso ou não? É essas conversas que tem que ter. O problema é que se você não tiver com um empresário, não adianta eu e ele, não é culpa do prefeito. A gente fala, vamos pensar um negócio para empresário. Eu não topo não vou entrar. Não vai entrar, acabou a conversa. Então nós estamos tirando toda essa linha que não vai precisar de licença imediata. Ele entra num circuito que eu pretendo abrir e fechar a empresa até final de 2000 desse ano em 2 horas. É isso. E automático. Você não necessariamente tem que ir a lugar nenhum, vai ser sistema automático. Até julho nós estamos vindo com muita novidade tecnológica, porque o estado de São Paulo aí não é crítica a ninguém, é opção. Ele era muito manual. É muito manual. Então, quando nós chegamos aqui a Jusesp, era o último lugar do Brasil. Nem digitalização ela tinha. E agora nós estamos indo para sistema. Detran mesmo, vocês estão vendo a revolução. Nós vamos chegar num ponto a carteira ser feita. Porque nada me irrita de renovar a carteira, é o cara mandar lá e colocar digital de novo. Você perde digital? Nunca vi falar que alguém perdeu a digital. Não tem que pode. Sabe, tem umas coisas que a gente cria que é. Eu fico brincando que a gente às vezes perde a noção, né? Na minha secretaria eu tirei crachá. Quem vai me roubar lá dentro? Você já viu o ladrão também falar que o nome dele é verdadeiro? Pô, pelo amor de Deus, entendeu? Tem umas coisas que a gente não questiona. E aí você entra naquele modismo natural, né? Então, eu questiono muito isso. Então, assim, a questão de desburocratização, ela vem muito forte. Da mesma forma que a gente mexeu também na questão do APL. Eu acabei com o APL e criei o CPL, que é o SP Produz. Por quê? Não adianta eu olhar um segmento se eu não olhar a cadeia dele. Eu falava aqui com o empresário aqui agora que
está querendo exportar. Hoje eu tenho uma área dentro da Invest, que está coligada à secretaria, especificamente para olhar a exportação. É isso. Uma das formas de você crescer é a exportação. E tem mercado. O problema é que o cara é pequeno, às vezes ele não consegue. Essa é a minha função. Tem 5 escritórios no mundo. A Invest tem escritório em Dubai, tem escritório em Munique, tem um escritório na China, em Xangai, e um em Nova York. Tá bom, eu devo abrir um na Índia ainda. Nós estamos cobertos. Então, assim, é questão de sentar. A dificuldade, eu vou te falar, a minha vida. Eu, como empresário que sou e executivo, eu nunca quis chegar perto de governo. Essa é a verdade. Não dá certo, cara. Você só consegue fazer desenvolvimento se você tiver os 4 pilares juntos. Um é a Assembleia, que depende muito de deputado, leis. A outra é prefeito e Câmara. Entendeu? E a outra pilar, né, que é o governo estadual, governo municipal, a Assembleia e empresário. Senão você não desenha. É assim, se você for nos Estados Unidos é assim, se você for na Europa é assim. Os que cresceram, todos são assim. Agora, aqueles que se isolam, fica difícil. Entendeu? Porque se eu não conseguir estar com a proximidade com vocês para desenhar, você não consegue. Por exemplo, negócio de energia é uma coisa seríssima. Nós vamos ter que olhar isso aqui com muita calma, pedir a Daira para aprofundar, sentar com os caras, ver o que dá, se é cabine primária que eu vou, se eu vou fazer linha, o que eu vou fazer, o que eu vou pedir. Mas esse assunto tem que estar com o empresário, que você acha que eu vou conhecer? Não vou. Por mais que eu vou a 645 cidades, tem problemas dela que eu não consigo enxergar. Eu dei uma volta aqui antes de vir para a cidade, eu gosto de olhar. Tem muita coisa que é sua, eu não consigo enxergar. Você está entendendo? Então, como eu não consigo enxergar, eu preciso de um empresário que diga para mim, ó, Jorge, aqui eu vou para cá. Você tem cidades que estão com distância de 30 quilômetros, elas são completamente diferentes. É que eu falei, quem não roda São Paulo, graças a Deus eu tive essa chance de fazer 310, eu repito 311 hoje, você não tem ideia. Você tem uma cidade do lado da outra completamente diferente. Entendeu? Eu imaginava que pela região eu conseguiria desenvolver. Não, você vai ter que ir em características. Elas têm características diferentes. Jundiaí está do lado de Campinas, características totalmente diferentes. Totalmente. Então, por isso que a gente começou a buscar por uma colisão que se discute, mas também colocar os diretores. A gente fez uma redistribuição, cada um hoje, diretor regional, está na casa de 40 cidades, então isso é possível, porque você pega 20 dias úteis, eu consigo ir em 2, porque a distância é curta. Então dá para eles dar um atendimento muito mais próximo e fazer evoluir o plano, entendeu? A nossa mensagem para a imprensa aqui é que o município de Santa Isabel se sente muito honrado com a visita do secretário e da visão do nosso governador Tarcísio de Freitas com relação ao crescimento igualitário de todos os municípios do estado de São Paulo. Santa Isabel tem muito para oferecer, já ofereceu, somos uma cidade enorme em recursos hídricos, em recursos humanos também, secretário. E como o senhor percebeu agora, o empresariado ele não quer pedir, o empresariado ele quer melhorar o governo do estado, a nossa riqueza do entorno, então nós temos muito para oferecer. Santa Isabel não quer ser a Berlinda, não quer ser o último carro desse trem, dessa grande locomotiva que é o estado de São Paulo. Então nós queremos oportunidades. Essas oportunidades sejam feitas pelo governo do estado na forma de destravar burocraticamente a nossa cidade junto aos entes governamentais, como é a CETERG, como é a FEIDRO, e a gente continua nesse desenvolvimentismo, nesse progressismo que foi mostrado nesse último governo do estado, que favoreceu muito a causa municipalista aqui e que nós realmente temos contemplado. O senhor falou na sua fala e fez um diagnóstico exatamente do que é a dificuldade e a desigualdade dos nossos municípios. E Santa Isabel é a nova fronteira, é a bola da vez para investimento, para produção, né? Nossa força de trabalho está aí. E nós estamos oferecendo isso para o governo do estado, porque nós queremos também ser agora realmente o gol de placa que o governo do estado mostra que o município, por exemplo, seja padrão de atendimento, padrão de suministro de energia, padrão de produção de oferta de água para o governo do estado, como nós sempre fomos. Santa Isabel, historicamente, nós fomos um município mesmo que deixado um pouco para trás e nós depositamos muita confiança no governador Tarcísio de Freitas, que tem sido muito presente aqui em obras como as obras da Defesa Civil, que tem nos ajudado muito na cidade, obra de infraestrutura aqui que nos a olho nu você consegue ver a diferença dessa cidade nos últimos 2 anos. Vocês podem ter certeza que eu acredito em município. Não sei se isso chama municipalista, que eu não sei a diferença, porque usa termos, né? Mas eu acredito piamente que o desenvolvimento de qualquer país ele vem dos municípios, vem de áreas. Não é de cima para baixo, não é top-down, de baixo para cima. Isso é o que eu mais acredito.